Seja muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Lutam. Meu Eu nome sou, é Poliana Possati eu sou a Sara Silva. e a gente vai iniciar mais um episódio hoje. Bom, hoje estamos aqui com a primeira prefeita eleita da história de Presidente Venceslau e também a mais jovem. Além de jornalista e empreendedora, ela é mãe do menino Francisco e uma esposa dedicada. Sua jornada se iniciou com trabalhos sociais, que reflete seu comprometimento e liderança, inspirando mulheres na política, com uma visão inspiradora e determinação, deixando a sua marca profundamente no município. Seja bem-vinda, Bárbara Vilches. Muito bem-vinda, Bárbara. É um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade de a gente bater um papo e inspirar muitas mulheres aí. Que bacana. Bárbara, é um prazer imenso. A Bárbara é a primeira prefeita mulher de Presidente Venceslau e a mais jovem, apenas 36 anos. Bom, quando você foi eleita, você estava com 33 anos? Isso, 33 Não, anos. realmente, assim, é uma mudança muito grande. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes do podcast começar. A Bárbara desbancou 7 candidatos nas eleições de 2020 e 6 deles eram homens, né? Desbancou um partido que já estava na cidade há muitos anos e veio aí como uma promessa, um novo momento para presidente Venceslau. Fala pra gente, Bárbara, como foi esse momento pra você? Porque tudo começou quando você estava ainda como presidente voluntário do Lar Aconchego, desde 2017, e falaram, ó, essa moça aí, ela tem um punho, vamos colocar ela à frente do executivo. Como que foi isso? Eu comecei a minha vida pública, né, sendo presidente do Lar Aconchego, uma casa-abrigo de crianças, lá em Presidente Venceslau, onde a gente começou a fazer todo um trabalho de reconstruir a história, não só da instituição, mas como também da vida das crianças. E isso nos leva a fazer questionamentos sociais, né? O porquê a instituição estava como estava, o porquê a nossa sociedade sofre com tanta desigualdade. E esses questionamentos começaram a me levantar para questionamentos do poder público, né? Por que as políticas públicas não funcionavam? Por que a cadeia de política pública quebrava antes de chegar onde tinha que chegar? E alguns amigos que faziam parte da diretoria disseram: você precisa fazer parte da política, você precisa se candidatar. Eu dizia: imagina, eu não tenho grupo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho família política, né? A política hoje ainda a gente tem esse preconceito, né? E a gente foi conversando muito sobre isso e eu decidi me lançar, né? Literalmente me lançar na política, né? Na minha cidade, naquele ano, tiveram 8 candidatos, sendo 6 deles homens e mais uma mulher, o que também ainda não havia tido em Presidente Venceslau, candidatas mulheres a prefeita. E eu acho que foi o momento certo, um desejo de mudança, de algo novo, que a gente vivia naquele momento na política, né? As pessoas queriam mudar, queriam tentar algo diferente. E eu era o diferente. Entre todos os candidatos, eu era a única sem experiência política, muito jovem, né? E muito sonhadora. E eu acho que a mão de Deus foi colocada sobre mim e as pessoas acabaram que colocaram meu nome lá na urna e eu fui eleita, graças É a Deus. muito engraçado, né, Bárbara? Porque realmente, quando a gente vê uma prefeita, mulher tão jovem, a gente bate o olho quando seu nome chegou aqui pra gente, falou assim, não, a gente precisa intervirar a Bárbara Vilches. Seu nome chegou até a redação, a gente pensa assim, ah, ela deve ser neta de algum ex-prefeito de Presidente Venceslau. Ó, isso aí deve ser raiz na política há muito tempo. E não é bem assim, né? Não, as pessoas sempre acham que a gente tem um parentesco. Perguntam, mas não tem nenhum tio? Pergunta primeiro, seu pai e sua mãe é da política? Não, mas não tem nenhum tio, nenhum vô? Falo, não, não teve nada. E também eu tive um caminho diferente, né? Eu fiz uma jornada diferente porque eu não fui pro legislativo, que comumente as pessoas também acreditam que a gente precisa ser vereador para ser prefeito e assim se quiser seguir uma vida política. Mas eu acredito naquilo que a gente tem mais afinidade. E eu, Bárbara, me identifico com o executivo. Eu acreditava e acredito que o meu perfil é de executar, não legislar. E a gente tem que ter clareza do papel dos poderes, né? Hoje a gente confunde muito. Então eu tinha clareza que a minha missão não era como vereadora. Eu queria colocar a mão na massa, que era isso que eu fiz no lar. Então foi por isso que eu tive. Não foi por soberba ou por achar que eu era capaz de pular mas era por identidade do executar. E eu entendia que eu tinha que executar e não legislar. Foi assim. Que bacana a importância de ter a clareza dos seus objetivos, né? Você, mulher que está nos ouvindo agora,
é muito importante. Às vezes a gente tem muitas mulheres, inclusive, que são empreendedoras, que devem estar ouvindo esse podcast agora, de você ter um foco e persistir. Porque às vezes, no meio do caminho, pode haver muita gente, né? Eu imagino que deve ter tido, às vezes, muita gente do tipo, vamos deixar esse plano que você tá achando que é um pouquinho soberbo pra lá, vamos começar aqui pelo legislativo, mas você foi, acreditou e avançou, e tá aí hoje como primeira prefeita de Venceslau. Muito E bacana. eu acho interessante é que, tipo assim, tem um trabalho por trás que, tipo, reflete o que você faz na cidade, né? Tipo, você começou com um trabalho no voluntário no Lar Santa... Isso, no Lar No Lar Aconchego. Aconchego, que já refletiu que as pessoas depositaram confiança. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo da política porque vem disso, eu não tenho pai, eu não tenho um avô, mas, cara, eu fiz um bom trabalho, eu tenho que mostrar, eu tenho uma coisa ali pra me assegurar. Isso reflete muito, as pessoas ficam encantadas pelo trabalho. As mulheres que estão nos assistindo, nos escutando, os homens também, qualquer pessoa, qualquer ser humano, eu acho que o ponto de partida é o acreditar em si, Sim. né? E sonhar. As pessoas hoje em dia elas não sonham, né? Elas se limitam ao que a sociedade nos coloca de limite. E a sociedade, muitas vezes, ela só quer limitar as pessoas. Ela acha que a oportunidade é só de alguns. E eu acredito muito na meritocracia, daquilo que a gente luta, daquilo que a gente se esforça. Então, o trabalho no lar gerou um resultado. E foi diante o resultado do trabalho do lar que eu me questionei. Eu tenho uma loja desde os meus 17 anos. Meu pai e minha mãe me deram de presente uma loja para eu cuidar. E a minha loja segue até hoje. Eu sempre cuidei da minha loja, sem formação, aprendendo ali no balcão mesmo. E deu certo. Eu fiz faculdade, consegui trabalhar, tendo a loja, conciliar. Fui no lar, conseguimos reescrever a história das crianças, tínhamos 21 crianças. Quando eu saí, deixamos apenas uma criança dentro do lar, uma sede iniciada, a construção. Hoje a casa já foi inaugurada, as crianças moram em casa nova. E eu questionava: se na nossa vida pessoal a gente consegue ter resultado, se na assistência a gente conseguiu ter resultado no terceiro setor, por que que no poder público a gente não consegue ter resultado? Foi esse questionamento que eu me fiz. Então eu sonhei. Quando eu decidi e coloquei para as pessoas que eu seria candidata, eu era motivo de chacota. As pessoas gargalhavam da minha cara, diziam que eu não tinha grupo, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha partido. O partido que eu estava no momento não era o partido de minha ideologia, mas eu falava sobre os meus valores e os meus princípios, que partido nenhum está acima disso. E eu acreditei. Eu não olhei para o que as pessoas falaram. Tinha um lugar em Venceslau que chama Senadinho, que iam os grandes políticos, as pessoas que entendem da política, e eles davam risada todo dia de manhã de mim ali. Diziam: você não chega nem. Talvez se você fosse vereadora você ia conseguir. E eu não olhava para aquilo, eu olhava para aquilo que eu acreditava, eu sempre coloquei muito em oração tudo que eu vou fazer na minha vida, e foi assim. Não foi olhando para o que as pessoas falavam, mas sim para aquilo que eu acreditava e para aquele meu objetivo. Então, eu acho que é isso que nós, mulheres, e não só a mulher, qualquer ser humano que tenha um sonho, que tenha um objetivo, ele tem que olhar, ele tem que focar naquilo e entender que as barreiras são comuns e elas existem. Você precisa ou desviar ou tirá-la da tua frente, de maneira honesta, íntegra, para que você chegue no seu foco, né? Então, foi assim. E a Bárbara tá aí para provar que barreiras existem e elas estão aí justamente para serem quebradas, porque Sim. eu imagino que dentro de uma cidade igual o Presidente Venceslau, onde já há uma estratégia política, como você disse, vários políticos ali dentro do tradicional Senadinho, como você disse, fazendo essa chacota e dizendo que não era possível, e você ali dentro da tua linha acreditando nos seus ideais, nos seus objetivos. O quanto isso é força e é importante, todas nós temos isso, e como você disse, não só mulheres, mas todo ser humano, de acreditar e seguir, assim. Eu acho que é primordial na nossa vida pra gente seguir, porque não é fácil. Muita gente mesmo, às vezes, aparece no nosso caminho, quer tirar o nosso foco. Às vezes a gente tem muita clareza do que a gente quer pra nossa vida, só que a gente perde o foco por conta dessas vozes que insistem em nos permear, né, Bárbara? Isso. Bom, a gente quer falar também que você é mãe recente do menino Francisco, de apenas 3 meses, casadas aí há 3 anos. Como que é essa vida? Porque assim, ó, mãe, há 3 meses, né? Você tá aí no seu puerpério aí, no auge do teu puerpério, amamentando? Amamentando, Tá graças a amamentando. Deus. Então, assim, os hormônios estão ali. E como que quem é mãe recente já sabe o quanto é difícil, um bebê novo, a nova rotina. Como é ter um bebê novo e ainda administrar uma cidade igual o Presidente Venceslau?
Foi uma experiência única, de viver 2 missões ao mesmo tempo, né. Eu coloquei muito em oração a minha gestação e Deus me permitiu que eu tivesse o Francisco, e foi uma gestação bem agitada, o Francisco nasceu prematuro, veio aí um tempo antes, ficou um período na UTI para que a mãe dele tivesse tempo de lavar as roupas dele. Eu falo que Deus faz tudo certinho, a gente que precisa entender a lógica das peças, né. E eu não tive licença maternidade, né, na minha cidade sempre foram prefeitos homens, então não tinha uma lei municipal que garantisse, e eu sempre pedi muito a Deus essa força para que eu conseguisse conciliar as 2 missões, né. Uma não anula a outra, mas a gente precisa ter muita sabedoria para poder ter o equilíbrio entre as 2, para que a gente possa tocar as coisas. Então, foi um período de muito aprendizado, de muito amadurecimento, está sendo, né, como eu disse, eu amamento, e isso tem sido muito bom, tem colocado um limite, né, porque eu tenho um período, aí eu preciso interromper a reunião e ir correndo dar um mamar. Hoje, para estar aqui gravando, então eu me organizei para chegar aqui, fazer a entrevista, voltar e ter o tempo do mamar do Francisco. E eu falo que, hoje a mulher, ela assumiu diversos papéis de protagonista. E ela não perdeu as funções básicas de uma mulher. E não é submissão, mas eu acho que é sabedoria de edificar uma casa, de construir a sua família, que ainda está nas mãos da mulher. Não adianta a gente lutar por uma liberdade e querer esquecer a função primordial da mulher. E para mim é muito legal ver que eu posso estar prefeita e posso ser mãe. E eu não tenho babá, eu não tenho funcionário em casa e eu dou conta de tudo. A gente também, muitas vezes, a gente olha. A gente hoje vive uma vida instagramável, onde a gente se inspira numa realidade de Instagram que não existe. Me perdoem aí as meninas, as mulheres, os homens que estão se Uma geração inspirando. cada vez mais adoecida, Isso, né? se inspirando lá. Linda, Virgínia, adoro ela. Inspiradora, mas eu não tenho uma lá. O terceiro filho, né? Toda plena, recatada. Exatamente. Se eu quiser comer, eu que vá pro fogão e faça a minha comida, porque a minha realidade é essa, da minha família é essa. E ver que é possível, sem sofrimento, sem reclamar. Eu vejo muitas vezes a mulher ganhando espaço e reclamando mais também, mas não. Sou feliz dando mamar, sou feliz cuidando da minha casa, sou feliz sendo prefeita. Eu acho que o que a gente precisa, eu volto lá quando eu quis ser candidata, é ter foco. É ter clareza do que eu quero e conseguir, com muita sabedoria, equilibrar tudo isso. Então, estou prefeita, sou mãe, sou esposa, estou amamentando e ainda cuido da minha vida. É possível, meninas, é possível, mulheres. Eu vejo que hoje a gente vive uma sociedade em que a gente anula a maternidade por um sucesso profissional, né? A mulher tem alcançado cada vez mais espaço, e isso é muito bom, tanto para a sociedade quanto para as mulheres, porque a gente tem maneiras diferentes de administrar do homem, a gente consegue pôr pitadas de amor em Ser multitarefas, muitas Isso. vezes. Mas que a gente também não precisa se anular, porque a maternidade é um momento único para a mulher, a formação da família, e que a gente pode sim conciliar, com muito equilíbrio. Perfeito. Prefeita, você disse também sobre não ter o tempo da licença maternidade por uma lei municipal. Como que foi isso? Isso, lá na minha cidade não tinha previsto na lei municipal o prefeito ter esse afastamento de licença maternidade, porque sempre foi homem. E agora tem. Agora, não, então, a gente não fez a lei ainda, mas depois que tudo isso passar, eu quero deixar de legado para a próxima prefeita. Licença maternidade, eu acho que é um direito, caso ela queira gozar desse momento. Eu acho que pelo menos 45 dias, esse início que você falou dos hormônios, assim, eu tive muita força em Deus. Eu falo que Deus é meu maior guia, é meu maior companheiro. Então, assim, eu consegui equilibrar todas aquelas emoções com cuidar da cidade, com manter ali o foco,
Mas é muito difícil. Eu acho que a gente pode deixar aí um legado para uma próxima prefeito direito. A gente vê esse cenário de legado de licença maternidade na Câmara Federal, nas câmaras estaduais. Cada vez mais a mulher lutando por esse direito dela. A gente tem um caso aí de uma prefeita lá do norte do país, Uhum. que teve que montar um quartinho de bebê no gabinete, porque ela também não teve licença. Eu tive a sorte de contar com o meu marido, de ter a minha mãe, que são quem me auxiliam. Mas que eu acho que a gente pode deixar isso de Com herança. certeza. É. E melhorando, é porque essa representatividade está chegando agora, Sim. né? Então, esses cenários vão sendo transformados e aí, consequentemente, deixando uma melhora para as próximas E candidatas. realmente é tudo muito novo, né? Primeira prefeita, ainda tem portas a ser abertas para que as outras também possam ter o seu mandato tranquilamente, né? Porque seja, eu não sou mãe, mas creio que passar por isso seja uma. Eu acho que uma coisa que me fez pensar muito a maternidade foi uma reflexão que eu fiz, e pode parecer loucura para algumas pessoas, mas a gente também tem que pensar sobre a licença maternidade sobre os pais. Porque hoje a gente tem uma sociedade que só responsabiliza a mulher sobre sim. a responsabilidade de um bebê. E na minha casa, a gente dividiu de igual para igual. O meu marido tinha direito à licença prêmio, ele conseguiu tirar 30 dias. Então, quem viveu a licença maternidade foi o meu esposo. E isso é muito positivo. Então, assim, eu acho que a sociedade também tem que pensar um pouco sobre não olhar como dever, mas olhar como direito do homem, talvez gozar de uma licença. É que a gente quer inverter as coisas, a gente quer colocar como dever para virar uma coisa pesada e culpa. Mas olhando para maternidade, para paternidade, porque maternidade para mim é pai e mãe, não é só mãe. maternar e paternar, isso. exatamente. Seria um direito do homem também conviver ali, viver aquela mudança do bebê, viver com o recém-nascido. Na minha casa e na minha família foi muito positivo, eu vejo que foi ótimo. Então a gente começar a pensar nisso como sociedade também. Excelente. E há estudos que comprovam que a queda, no caso, a questão igualitária, eu não me lembro agora ao certo, mas eu acho que foi na Finlândia, que a questão igualitária lá é o país que mais tem situação de igualdade. Por quê? Porque quando a mulher engravidava, as responsabilidades da mãe e do pai é a mesma, ou seja, a divisão é a mesma. Então, se a mulher, por exemplo, ela tem. Cada país muda, né? Mas na Finlândia, por exemplo, se ela tem 6 meses de licença maternidade, ele vai ter 6 meses de licença paternidade. E como que eles conseguiram essa questão igualitária? Não tem ali o desprezo da mulher no mercado de trabalho. Porque quantas empresas deixam de contratar a mulher num período em que ela é jovem, que sabe que ela é casada e que ela pode ter um bebê a qualquer momento. Pior, que mandam essas mulheres embora após o puerpério, que mandam essas mulheres embora até durante a gestação, ou não contratam. Se você tá ouvindo esse podcast e tá achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Tá? Isso não deveria ser regra, isso deveria ser exceção. A gente não deveria estar, por exemplo, dispensando às vezes grandes currículos de mulheres que são gestantes só pelo fato dela estar grávida, né? Então, se eu não me engano, foi a Finlândia, ela conseguiu quando ela deixou a mesma regra para paternidade e maternidade. Por quê? Tanto o homem quanto a mulher tem esse risco de realizar um afastamento e provocar o que hoje muitos empresários chamam de ônus, que é esse desligamento. Mas quando você conta com isso, tanto com o homem quanto com a mulher, você traz essa situação de igualdade, né? E eu acho que isso que a gente busca, né? Igualdade, que nem você falou, é muito importante o pai também estar presente, do mesmo jeito que a mãe está presente, não só um ou só outro. Você falou outra uma coisa que eu concordei muito, que colocam a questão da culpa, né? Você tem que estar ali. O pai pode voltar a trabalhar, tudo bem. Eu acho muito importante isso. Até a criação, né? Eu acho que Da é a criança. leveza no qual a gente trata a diferença dos sexos. Eles vão Uhum. existir para sempre. O homem vai ser homem, a mulher vai ser mulher. Sim. Nos meus valores, isso vai ser sempre diferente. Eu acho que a gente chegou num momento em que a mulher, ela disputa com o homem, uma coisa que a gente não precisa, a gente precisa se somar. O homem vão ter capacidades que a mulher jamais vai ter. Físicas, então, a gente jamais vai se igualar a um homem. Como o homem também jamais vai conseguir fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente, na sociedade, na organização da sociedade, quando eu falo sociedade, não é só o sair de casa, né? Uhum. Porque a mulher tem muito valor dentro de casa. Hoje a gente perdeu um pouco isso. A gente acha que a mulher boa é só a que ganhou um grande status numa empresa. Não. A mulher que está em casa, ela tem um grande valor dela. Eu falo que ela tem mais valor do que a que saiu para fora, porque o trabalho de casa, ele é... Eu falo que às vezes ele não tem tanto valor, porque todo dia a mesma coisa não muda e não muda o resultado. Cozinha limpa é cozinha limpa.
né? Então, a gente precisa se somar como sociedade. O homem e a mulher precisam parar dessa disputa e se entender como algo que se completa realmente. E essa questão da igualdade na licença maternidade, eu acho que seria muito bom para a questão econômica do país. Essa questão da contratação das mulheres é algo que a gente vê em empresas que ainda. Porque tem um custo financeiro para a empresa. Eu concordo, eu sou empresária também, eu Sim. sei disso. Aham. E se a gente mudasse isso, a gente conseguiria ter mais oportunidades, né? Abrir uma nova porta, né? Exatamente, é isso. Bom, falando sobre essa questão sobre maternidade, mãe, prefeitura, o que que muda da Bárbara, que era antes a Bárbara prefeita, antes Francisco e pós Francisco? Como que você sente? Porque a gente sabe que morre uma Bárbara ali antiga e nasce uma nova Bárbara cheia de empatia e de um amor que transborda. A gente sabe que a gente muda por completo. Isso influenciou só. A gente sabe que no pessoal influencia de todas as formas. Mas você tem uma nova visão hoje que você leva hoje pra dentro do executivo? Uma visão talvez mais empática, algo em que você tá voltando agora, né? Com uma energia diferenciada. Você sente isso? Eu tive muita sorte, não sei se sorte ou se providência de Deus, de viver uma maternidade sem gestar, pular. Porque eu tinha a guarda de 21 crianças. E eu os tratava como filhos mesmo. Eu entendo que filho do coração, é a mesma coisa que filho da barriga. Então, eu sempre tive esse olhar empático com relação a crianças. A escola é meu lugar predileto da prefeitura. Eu sempre que estou com alguma dificuldade no gabinete, eu corro para uma escola para as crianças me encherem, me transbordarem. Então, eu sempre tive essa intensidade de amar, mesmo antes do Francisco, devido ao lar. Deus abriu ali uma porta no meu coração com todas as histórias daquelas crianças, e eu falo que a história daquelas crianças viraram a chave da minha vida. Se hoje eu estou como estou, se hoje eu tenho o meu Francisco, eu devo muito àquelas 21 crianças. Eu sempre que encontro elas, hoje tem uns que são casados já, uns que foram embora. Esse fim de semana mesmo, eu falei com um deles que mora em Santos. Eu digo, se hoje eu tenho o meu Francisco no meu colo, muito é deles. É resultado do que eles trouxeram para minha vida. A gente sempre olha para o resultado do trabalho de uma pessoa que está na liderança, mas a gente tem que ver que as pessoas com qual a gente trabalha, elas também dão resultado na nossa vida. Então, não só o Francisco tem dado resultado, lógico. Hoje, eu tenho uma força maior para o Francisco ter orgulho de quem é e quem foi a mãe dele. Mas esse olhar empático eu sempre tive porque o lar virou uma chave na minha vida. Eu entrei no lar me questionando o quanto, como sociedade, como ser comum, que a gente acha que só o prefeito, só alguém lá, tão distante, pode impactar uma vida. Não. Mas você que está aí dentro da sua casa, você pode impactar uma vida. Às vezes, com a pessoa que vai medir a sua água, um copo de água que você entrega para aquela pessoa, você pode impactar aquela vida. Então, eu sempre tive muito esse olhar do que eu poderia fazer pela vida dos outros, né? E eu acho que essa empatia nasceu quando eu fui no lar, antes do Francisco até. E o Francisco é resultado disso. Que bacana, muito bacana. Eu tenho certeza que o Francisco vai ter muito orgulho sempre da Amém, mãe dele. tomara. Sobre ser mulher na política, a gente já falou aí no início que você teve as suas barreiras todas quebradas, né? Após após você ser eleita aí prefeita do município. Mas a gente quer trazer por um lado também sobre o viés de ser mulher. Você concorda quando eu digo assim, ser mulher é um ato político? Porque diante de todos esses vieses que precisam ali serem desfeitos e refeitos novamente, o que é ser mulher pra você hoje? Olha, ser mulher é um desafio. Como eu disse, a gente conquistou muitos pontos na sociedade e a gente não perdeu os nossos deveres, né? Então, é um ato político, sim, onde a gente precisa conciliar tudo isso com muito equilíbrio, né? A gente não é só uma peça dentro de casa, a gente não é só esposa, a gente não é só mãe, a gente não é só prefeita, a gente não é só vendedora, empresária. Hoje a mulher está em todos os locais e com todas as funções.
que a sociedade ainda exige e deixou para nós. Então, para mim, ser mulher é um orgulho. Eu falo é um orgulho porque eu vejo na mulher uma força de edificar, por onde ela passar. Dentro da casa, quem edifica um casamento é a mulher. A relação com os filhos, quem edifica é a mulher. Numa empresa, quando tem uma mulher, tem toda uma diferença de como ela lida com aquela equipe, independente dela estar na liderança ou não. A maneira, por exemplo, que às vezes uma mulher lida com o seu chefe é muito distinta de um homem. A gente consegue colocar sentimento. E eu acho que é isso que a mulher não pode perder, independente do que ela conquistar como espaço, né? Na política, a gente ainda está engatinhando, a gente ainda é uma minoria, a gente é uma porcentagem muito pequena, mas que vem crescendo. Inclusive, há uma dificuldade, né? Há uma Muito dificuldade, grande de encontrar essas mulheres, essas peças-chaves para dentro da política. porque a né? política ela exige muito, e aí você precisa ter a dedicação com a sua família, com a sua casa. Então, quando você coloca na balança, você não escolhe A conta não fecha. A conta nunca vai fechar. Eu falo que a conta tem que fechar é uma conta sua com Deus. Na conta do mundo não compensa. Ela não é uma coisa que vale a pena, ela não dá lucro. Muito pelo contrário, você vê a sua vida pessoal sendo jogada, hoje em dia com redes sociais, onde as pessoas perderam um pouco do limite e não há mais respeito, né? As pessoas, eu falo que a maternidade me trouxe isso, talvez o Francisco me trouxe isso. Eu não sou só prefeita, eu sou mãe. Eu sempre bati muito isso, para que as pessoas olhassem para a Bárbara não como a prefeita é um período que já está acabando. Final desse ano é o último dia da minha primeira gestão. Eu não sei se eu terei uma segunda oportunidade, qual é a vontade de Deus. Mas que as pessoas tinham que entender que a Bárbara também é filha, que a Bárbara também é esposa, sobrinha. Então, a sociedade olhar a mulher como isso. Esse, para mim, é o ato político, de que a mulher ela tem diversos papéis e que a gente tem a clareza do papel onde a gente está. Que em casa a gente é a dona de casa, que na família a gente é a mãe e a esposa, que na sociedade a gente pode ser a chefe, a encarregada, ou a pessoa que está ali cumprindo uma função com muita honra, mas que a gente tem essa clareza dos diversos papéis que a gente tem de muita importância na sociedade. Bacana. Eu ia até perguntar sobre isso, dando um pouco sobre o que você falou, sobre se você enfrentou alguma dificuldade mesmo na política ali, entrando ali. Quais dificuldades de talvez a gente. Depois de assumir, né? Porque a gente Sim. falou muito das barreiras É, que você teve depois de antes, né? E depois de eleita. Porque a gente sabe que a gente às vezes ouve alguma coisa que a gente não queria, alguém fala alguma coisa assim meio inconveniente. A gente vive também um ambiente político, né? E às vezes a gente também passa por isso aqui dentro, né? Ou aqui dentro Todas as Em mulheres todos os já lugares passaram são por isso assim. em algum momento. A gente queria saber como foi pra você, como você lidou com isso e tranquilizar mulheres talvez que queiram entrar na política com a sua Sim. força. Eu sofri, as dificuldades do início que eu sofri eram assim, eu sempre fui muito verdadeira com as pessoas de que eu tinha sonhos para presidente Venceslau, eu tinha sonhos com relação à administração pública, mas que eu ia aprender, que eu não sabia, que eu não sabia as coisas, eu conhecia praticamente 10% do que era uma prefeitura, né? Eu Sim. dizia que o que eu tinha a oferecer era a minha dedicação, o meu comprometimento, a minha honestidade e o meu trabalho. Então, a primeira dificuldade foi entrar numa prefeitura, num cenário político, porque existe uma coisa que é gestão e outra que é política, né? Onde uma pessoa que escolhe a vida política, ela precisa mesclar. Não adianta ela querer ser só gestão, que não vai dar certo, não adianta. E não adianta ela querer só fazer política é positivo, fazer politicagem é negativo. Então, eu tive que ter essa maturidade ou amadurecer muito rápido, porque eu não tinha, entre gestão e política. E ter muita firmeza para não fazer politicagem, para não cair no erro e ser mais do mesmo. Então, eu fui eleita na esperança de mudança. Então, minha maior dificuldade foi aprender tudo muito rápido. E mais do que isso, superar a expectativa das pessoas. As pessoas têm uma expectativa muito grande na gente, no qual a gente se frustra perante aquilo. Então, logo no começo do meu mandato, eu tive uma escolha. Eu escolhi focar naquilo que eu tinha que fazer, que era fazer Venceslau melhor. Então, eu tenho lá as redes sociais, o Instagram, o Facebook. Primeira coisa que eu fiz, eu não acesso o Facebook.
Se você tá tentando falar comigo pelo Facebook, você não vai conseguir. Eu não acesso o Facebook, eu tenho a conta. Você fala, mas eu vi o Facebook dela. Não, eu tenho a conta, as coisas são postadas por uma pessoa lá da prefeitura que posta pra mim. Por quê? A gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento da crítica. A crítica, ela é muito positiva. Mas qual crítica que é positiva? A crítica construtiva, daquela pessoa que tira o seu interesse pessoal, a sua frustração, o seu ego, a sua vaidade, aquela pessoa que quer somar. Na política é muito difícil ter a pessoa que ela tem sempre uma questão pessoal acima da construção É coletiva. difícil distinguir isso. Não, eu falo que você precisa sempre olhar o histórico de quem tá vindo fazer a crítica, né? E como a crítica é colocada. Eu tenho uma história muito legal, é um senhor lá de Piquerobi, uma cidade de vizinha, que ele lida com projetos e ele criticava muito a nossa gestão porque tinha um problema na cidade de muitos anos que ele não concordava. Um dia eu chamei ele para sentar e conversar. Falei, ok, você não concorda. Qual solução você tem para isso? Ele falou, é fazer isso, 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 isso. Nós fizemos, aprovamos um projeto de lei e resolvemos aquele problema. Então, essa é a crítica positiva. Você olhar para a pessoa, porque assim, a política hoje é um agradar interesses pessoais. É por isso que hoje a gente tem uma dificuldade de ver resultado. Porque o político, o gestor, ele precisa atender o maior número de pessoas. Você nunca vai agradar todo mundo. Então eu foquei em fazer aquilo que era necessário fazer, e não aquilo que alguns interesses pessoais queriam que eu fizesse, né. Então, eu sempre escuto as pessoas, o principal ponto, eu acho que é você ouvir. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito. E como mulher, eu vejo que é uma dificuldade, porque as pessoas desacreditam da nossa condição, né. Eles acham que o coração, o amor vai passar por cima de tudo, e não. Eu acho que o coração, o amor, essa nossa condição de pôr sentimento e afetividade, ela nos ajuda a tomar decisões nos momentos de crise, mas não que a razão vai ser deixada de lado. Então, assim, fazer com que as pessoas. A mulher tem sempre uma questão física, também que chama muito atenção. Então, vai muito da tua postura. Não importa como os outros te tratam, importa como você reage diante aquilo, né? Então, eu sempre tive muito foco. Eu tô aqui para trabalhar, eu tô aqui para trabalhar, né? Não misturar as coisas, né? A mulher ainda precisa. Eu acho que esse é o maior desafio da mulher hoje na sociedade. Mostrar que ela é muito mais que a beleza, muito mais que um cabelo, um corpo, ela é a condição eh, cognitiva dela, ela é a capacidade intelectual dela, né. Sim. Lógico, a gente é muito mais bonita que os homens, muito mais, a gente chama muito mais Com atenção. certeza. Mas a gente não colocar isso à frente da nossa capacidade, né. Então, esse foi o momento que eu percebi que eu tinha que fazer escolhas. E a escolha que você fizer lá atrás, ela vai passar para frente. Não adianta você querer ter uma conduta um dia, no outro dia ter uma conduta. Você precisa ter muita clareza. Eu acho que isso é para qualquer pessoa. Você precisa ter muita clareza do que você quer para tua vida, do que você quer fazer, independente do que as pessoas falem. As pessoas não querem o que você quer. As pessoas não querem que você cresça. Hoje, eu sempre falo, a gente olha pro lado mal das coisas, porque o mal grita muito, o bem é muito silencioso. Tem 6 pessoas gritando lá na internet um problema, mas tem 100 agradecendo uma coisa boa que você fez, mas em silêncio. Então você precisa focar nos seus resultados e não no público. Hoje a gente é muito preocupado com like, com compartilhamento, com seguidores. A gente tem que ter propósito. E o propósito é Deus. Assim, na minha vida, né? Cada um tem uma. Na minha vida, o meu propósito é aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer. E nem sempre o mundo vai te aplaudir pelo que a palavra de Deus quer. O mundo tem uma outra palavra. Mas quando a gente está focado em Deus, quando a gente tem valor, quando a gente tem princípio, quando a gente tem fé, não tem a fala que ai, me desvirtue, que me tire. Você não pode perder o foco. Não importa onde você tá. Talvez você não tá na prefeitura, você não tá numa câmara municipal, mas você tá aí dentro da sua casa, fazendo o seu serviço e ninguém valoriza. Mas você sabe como a sua casa estava e como 2 horas depois de limpeza ela ficou. Só você sabe das dores das suas costas, só você sabe daquilo que você teve que mudar. Então se valorize, acredite, tenha foco nisso.
Bárbara, foi um prazer imenso receber você aqui. Eu tenho certeza que, nossa, as mulheres adoraram o que você tinha pra falar. E assim, sem sombra de dúvida, foi um divisor de águas nas nossas vidas também, né, Sara? Sim. Sobre persistir nos seus sonhos, enfrentar barreiras, focar no que é bom, no que é necessário, principalmente nos seus objetivos. Muito obrigada pela sua participação, viu? Imagina. Obrigada, Bárbara. Foi muito esclarecedor, tipo, ter uma pessoa tão decidida, que também, igual a gente fala, até troca com mulheres tão empoderadas, assim, que tem certeza do que quer, também deixa a gente com o coração muito Quentinho, quente, né? é. Tipo assim, é isso realmente que a gente tem que fazer. E eu gostei muito da entrevista, foi muito legal. Muito obrigada por participar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui dividir um pouco da minha história, que não é melhor que a de ninguém, mas eu acho que é dividindo as nossas histórias, que a gente soma com outras histórias, que mais mulheres participem da política, que mais mulheres se encorajem a encarar a sua vida e mudar a realidade que elas não estão satisfeitas, ou propagar a vida que levam para que a gente possa. Eu sempre falo muito, não só empoderar mulheres, mas a gente precisa empoderar o ser humano. E ele é a solução do nosso mundo. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer imenso. Se precisarem, estou sempre à disposição lá em Presidente Venceslau. Muito Muito prazer, obrigada. muito sucesso pra você na vida política, como mãe, como empresária, como esposa, em todos os âmbitos da sua vida. E muito obrigado pra você que nos ouviu até aqui. Siga nos Spotify, siga também no YouTube, curta, comenta, compartilhe e ative as notificações em Jovem Pan Presidente Prudente. Muito obrigada e até o próximo podcast, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.